Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir as principais reportagens da semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que a guerra no Oriente Médio não deve impactar na economia brasileira imediatamente. Ele disse que é preciso acompanhar com cautela a duração da ofensiva. Para o ministro da Fazenda, a economia está em bom momento de atração de investimentos e não acredita que possa causar grandes impactos no curto prazo. Mas ele ponderou que é difícil prever o desenrolar do conflito e que a pasta está analisando com cautela a questão para estarmos preparados para uma piora do ambiente econômico. O Estado da Fazenda está acompanhando, evidentemente que a escala do conflito vai determinar muita coisa, né? Agora, a economia brasileira está num momento muito bom de atração de investimento. Então, mesmo que haja uma turbulência de curto prazo, ela não deve impactar as variáveis macroeconômicas, a não ser, conforme eu disse, que esse conflito venha a escalar, né? O Brasil tem uma pauta de exportação, tem um superávit na conta petróleo elevado, né? Um superávit elevado, mas ninguém está contando com isso para tirar vantagem, muito pelo contrário. E a economia do Brasil cresceu 2,3% no ano passado. Esse foi o pior número desde 2005. A agropecuária liderou a expansão da economia, enquanto o consumo das famílias foi menor. A economia brasileira cresceu 2,3% em 2025, abaixo da alta de 3,4% registrada em 2024. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Foi o crescimento mais baixo desde 2020, ano marcado pela retração provocada pela pandemia. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado, que já projetava a desaceleração diante dos juros elevados. O consumo das famílias cresceu 1,3% em 2025, depois de ter avançado no ano anterior. É o pior desempenho desde a queda registrada em 2020. Segundo o IBGE, o ritmo menor reflete os efeitos da política monetária restritiva e o recorde de endividamento das famílias. A taxa básica de juros está em 15% ao ano desde junho do ano passado. Com crédito mais caro, há menos espaço para compras financiadas e investimentos produtivos. Apesar da desaceleração, o mercado de trabalho manteve indicadores positivos, com o desemprego em mínima histórica e renda média em alta. Programas de transferência de renda e expansão do crédito também contribuíram para sustentar o consumo ao longo do ano. Mesmo assim, no quarto trimestre, o consumo das famílias ficou estagnado. O investimento caiu 3,5% nos últimos 3 meses do ano. O crescimento trimestral do PIB foi de apenas 0,1%. Na produção, cresceram a agropecuária, a indústria e os serviços. No setor externo, as exportações subiram 6,2% acima do crescimento das importações, que avançaram 4,5%. Mesmo com tarifas impostas pelos Estados Unidos durante o governo Donald Trump, o Brasil conseguiu ampliar embarques, especialmente de commodities como a soja. Analistas avaliam que o conflito envolvendo Estados Unidos e Irã também adiciona incertezas ao cenário para 2026. A alta do petróleo pode pressionar a inflação e prolongar o ciclo de juros elevados no Brasil. Com a inflação mais resistente, o Banco Central tende a manter a Selic muito mais alta por mais tempo, que dificulta a retomada do consumo e também do investimento. Para esse ano, o mercado projeta crescimento ainda menor, em torno de 1,8% em ano de eleições presidenciais. E os impactos da guerra no Irã podem redirecionar investimentos para a exploração de petróleo no Brasil. O país exporta cerca de 300 mil barris de petróleo por dia e não depende do Estreito de Hormuz, onde são transportados cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo. Os preços do petróleo dispararam após a escalada militar envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. O barril chegou a subir mais de 8%, acima dos $84. O petróleo americano também avançou com força. O movimento foi impulsionado pelo anúncio iraniano de fechamento do Estreito de Hormuz. O estreito é a principal artéria do petróleo mundial. Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no planeta passa por essa rota marítima.
Mais de 20 milhões de barris por dia transitam pelo canal que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Grandes produtores como Arábia Saudita, Irã, Iraque e Emirados Árabes dependem dessa passagem para exportar. Segundo a Agência Americana de Energia, um bloqueio significativo poderia reter até 1/4 das exportações globais. Analistas projetam que, nesse cenário, o barril poderia superar rapidamente os $100. A Ásia seria a região mais afetada. Mais de 80% do petróleo que passa por Hormuz tem como destino países asiáticos como China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Já os Estados Unidos têm hoje menor dependência do Golfo devido ao aumento da produção interna. Mesmo com rotas alternativas por oleodutos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, a capacidade disponível não substitui integralmente o volume transportado pelo estreito. O Irã produz cerca de 3,3 milhões de barris por dia. O Brasil, por sua vez, vem ampliando a sua produção com pré-sal e já comercializa mais da metade do que produz. Em 2025, o petróleo se tornou o principal item da pauta de exportações brasileiras, superando a soja. As vendas externas somaram aproximadamente 44 bilhões de dólares. A China absorve mais da metade desse volume. Segundo especialistas, caso o conflito se prolongue e haja restrições às exportações iranianas, o Brasil pode ampliar a sua participação no mercado internacional e assumir a 4ª posição entre os maiores exportadores do mundo. Durante uma palestra na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou o assunto e o impacto da guerra no mercado. Praticamente que tudo o que acontece no mundo hoje tem a ver com a China. Todos os conflitos, inclusive o de hoje, têm a ver com a China. A China é o maior importador de petróleo do Irã. A China depende de 10 a 12 milhões de barris de importação por dia. A China depende do Irã, como pode amanhã depender da Venezuela, que hoje não está produzindo, mas detém as maiores reservas de petróleo conhecidas. E assim por diante. Então, o que está acontecendo agora tem a ver com um fenômeno que nem sempre recebe a atenção devida. O cenário, no entanto, tem dois lados. De um lado, preços mais altos elevam receitas de exportação e fortalecem a balança comercial. De outro, o Brasil ainda importa derivados porque a sua capacidade de refino não atende totalmente à demanda interna. Com petróleo mais caro no mercado internacional, combustíveis e energia tendem a subir, pressionando a inflação. Isso pode manter os juros elevados por mais tempo e desacelerar a economia. A guerra no Oriente Médio volta a gerar um dos maiores temores do mercado global de energia. Se o bloqueio do Estreito de Hormuz se prolongar, o impacto pode redesenhar o mapa mundial do petróleo. E o Brasil, ao mesmo tempo em que pode ganhar espaço nas exportações, também pode sentir os efeitos no bolso do consumidor. E o estado da Bahia pode ser um dos primeiros afetados pela guerra no Irã. Isso porque, no ano passado, o agronegócio exportou quase 12 bilhões de dólares para a região. Vamos ver. Olá a todos. E o conflito dos Estados Unidos com o Irã já começam a impactar as exportações no Nordeste e principalmente aqui na Bahia. Isso porque o conflito mexe com rotas marítimas como o Canal de Suez e o Mar Vermelho. Dessa forma, os navios são ali obrigados a mudar de rota. E com essa mudança de rota, preços de produtos como milho, carne, soja e celulose podem sofrer aumentos. Agora entenda você como esse conflito pode impactar e prejudicar as nossas exportações. O Irã é um dos principais fornecedores de ureia para o Brasil. E a ureia, ela é essencial para a produção frutífera aqui no Nordeste. O que pode acontecer é que com o bloqueio do Estreito de Hormuz, o Irã deixe de nos fornecer a ureia. E isso vai impactar profundamente a nossa produção. Em contrapartida, a Bahia exporta para o Irã principalmente milho e soja. Só no ano de 2025, a exportação de milho bateu 1,9 bilhão de reais e a de soja 745 bilhões. Vale ressaltar que ano passado a gente já sofreu aí com os impactos de 50% impostos pelo governo Donald Trump. Além do mais, esse conflito ele pode também dificultar as negociações para as isenções, das tarifas sobre a manga e a uva nordestinas. Bom, diante desse impacto, os fornecedores buscam alguma forma de
escoar os seus produtos. E uma delas seria o quê? As cargas sairiam dos portos do Nordeste, como Pecém ou Suape, em direção ao porto de Mersin, em Istambul, na Turquia. E uma das maiores preocupações dos produtores é com o custo dos plantios. Em estados como Mato Grosso do Sul, por exemplo, um dos maiores produtores de grãos do país, o impacto poderá ser direto. Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque contra o Irã. O número de mortos no conflito já passa de 780 pessoas. Conforme a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao jornal britânico Daily Mail, o conflito com o Irã deve se arrastar pelas próximas 4 semanas. Essa situação no Oriente Médio ultrapassa as fronteiras e chega até o campo brasileiro. O Irã é um importante comprador de milho, soja e açúcar do Brasil e também fornecedor de ureia, fertilizante essencial para a produção agrícola. Mato Grosso do Sul está entre os 5 maiores produtores de grãos do Brasil. O estado tem previsão de safra recorde de soja nesta temporada e é referência também na produção de milho e proteína animal. Com a colheita quase encerrada, armazéns lotados e o início do plantio do milho safrinha, a dependência de insumos importados preocupa. Se houver um aumento no preço do diesel, com certeza isso vai aumentar muito o nosso custo. Nós também estamos preocupados assim com, de repente, haver algum problema com fertilizantes, porque naquela região pode ser que haja algum bloqueio, alguma coisa assim. Então é muito importante, a gente entende, que o governo brasileiro faça essa ponte, que esteja atento para que a gente não possa assim, sentir isso diretamente. A ureia é um dos principais fertilizantes nitrogenados usados no milho. Se o fornecimento for afetado, o preço pode subir ainda mais, pressionando as margens do produtor. Então, se esse conflito não durar muito tempo, eu acho que não vai afetar tanto assim. Até porque os insumos estão com preço muito alto, as margens estão muito curtas para o produtor. E eu penso que, por enquanto, ainda não podemos sofrer por antecipação, mas é possível sim que uma duração longa desse conflito possa afetar. O cenário internacional aumenta a volatilidade dos preços e gera incerteza no planejamento da próxima safra. Em um estado exportador como o Mato Grosso do Sul, qualquer alta no custo do fertilizante ou combustível impacta diretamente a margem do produtor. O Irã, que é o objeto, que é o alvo dos ataques norte-americanos, é grande comprador de produtos brasileiros. Outro parceiro importante do Brasil, que é a China, está sendo diretamente impactado, porque mais de 50% do petróleo que ela compra vem daquela região. E com o Estreito de Hormuz fechado, a China está tendo dificuldade de receber petróleo. E, tendo que economizar petróleo, diminui o ritmo de crescimento da economia. E eles lá, tendo uma economia que funciona mais devagar, vão comprar menos. De novo, nosso agronegócio diretamente impactado. Cerca de 20% do comércio global passa pelo Estreito de Hormuz. Antes do ataque ao Irã, o barril do petróleo custava $48. Nesta segunda-feira, ele fechou a $64. Segundo economistas, se o preço continuar subindo, pode impactar a inflação e o crescimento da economia. Além disso, a relação entre os países que compõem o BRICS pode afetar o mercado. Dentro dos BRICS hoje há uma divisão porque a Índia e a Arábia Saudita estão do lado dos Estados Unidos, enquanto o restante dos outros membros estão contra. O conflito ainda é acompanhado com cautela pelo mercado. No campo, a expectativa é de que a diplomacia internacional avance, porque quando a guerra acontece do outro lado do mundo, os reflexos podem ser sentidos diretamente na lavoura brasileira. O produtor rural, mais do que nunca, agora precisa fazer projeção de valor, travar valor se possível, começar a correr atrás dos seus orçamentos de produção, porque se subir o petróleo, vão subir junto adubos, fertilizantes e defensivos. Então é uma cadeia. Então o produtor rural precisa estar muito atento nesse momento ao que está acontecendo. E olha só, o governo derrubou o aumento das tarifas para produtos eletrônicos. O recuo aconteceu após a repercussão negativa da proposta. Com a decisão, continuará valendo a alíquota antiga para smartphones e as tarifas foram zeradas para outros 105 produtos.
Após uma forte repercussão negativa no Congresso Nacional e também nas redes sociais, o governo decidiu revogar o aumento do imposto de importação para produtos eletrônicos. A decisão havia sido tomada no início de fevereiro e agora, pela decisão anunciada, as tarifas foram zeradas para 105 produtos. Além disso, o governo manteve a alíquota de outros 15 produtos de informática nos patamares anteriores. A decisão tomada pelo Comitê Executivo de Gestão, órgão da Câmara de Comércio Exterior, retomou a alíquota original para smartphones. A elevação na tarifa para comprar produtos como notebooks e celulares no exterior seria de até 7,2 pontos percentuais, impactando setores e consumidores que buscam esses produtos em outros países. O governo estimava arrecadar até 14 bilhões de reais neste ano com a medida. Ainda não há dados sobre o impacto da revogação parcial no aumento das tarifas, mas o cumprimento da meta de superávit nas contas governamentais em 2026 ficará mais difícil. E o preço dos chocolates disparou e pressionou a inflação para a Páscoa deste ano. A alta foi puxada pelo cacau, que subiu no mercado internacional. O preço do chocolate acumulou alta de quase 25% nos últimos 12 meses. O cacau no mercado internacional foi o motivo desse aumento. O reajuste supera a inflação geral do período e coloca o chocolate entre os itens alimentícios que mais pressionaram o bolso do consumidor. A alta acontece meses antes da Páscoa, marcada para o dia 5 de abril, data em que os brasileiros costumam comer mais chocolate. O preço do cacau, principal ingrediente na produção do chocolate, disparou após dificuldades no mercado internacional, principalmente entre os maiores produtores, Costa do Marfim e Gana. Em 2025, o Brasil importou 42 mil toneladas de amêndoas de cacau e exportou quase 53 mil toneladas de derivados da fruta. No Brasil, a crise global do cacau elevou os preços da matéria-prima e refletiu nos custos do chocolate, deixando produtos mais caros para o consumidor. No ano passado, foram produzidas mais de 800 mil toneladas de chocolates. Apesar do preço maior, o setor está confiante que a estabilidade da economia e baixo índice de desemprego vão favorecer o produtor. E agora uma boa notícia para quem mora no Rio de Janeiro. A Justiça barrou o aumento na conta de água para mais de 10 milhões de clientes. Vamos ver essa história com o Anderson Nascimento. Uma decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública do Rio, assinada pela juíza Luciana Lozada Lopes no último sábado, barrou a tentativa da SEDAI de sair do termo de reconciliação e evitou um aumento na tarifa de água para 10 milhões de consumidores em todo o estado do Rio de Janeiro. O documento assinado pela SEDAI, Governo do Rio e Águas do Rio, em outubro de 2025, foi resultado de um longo debate técnico que apontou uma grande diferença entre a infraestrutura prometida no edital e a rede efetivamente entregue à concessionária. A distorção comprometeu o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e resultou na adoção de um desconto de 24% na compra de água no atacado, como forma de compensação. Contudo, segundo a Águas do Rio, a SEDAI mudou de posição meses depois da assinatura e passou a cobrar o valor integral das faturas, ameaçando punir a concessionária, caso o desconto continuasse sendo aplicado a cada mês. Com a liminar, a Justiça determinou que a redução permanecesse, impedindo que o custo do impasse fosse transferido para os consumidores. Estudos técnicos da Agência Reguladora de Energia e Saneamento apontam que, sem o desconto previsto no termo, os reajustes praticamente dobrariam. As correções seriam aplicadas em duas parcelas, uma no início do ano e outra em dezembro. A SEDAI informou que irá recorrer da decisão judicial que determinou a aplicação de desconto de 24,13% em favor da concessionária. A companhia disse ainda que não há qualquer previsão de aumento adicional de tarifas para os consumidores. Segundo eles, o próximo ciclo tarifário será possível discutir e planejar de forma equilibrada e transparente as alternativas necessárias para a sustentabilidade do sistema de abastecimento de água. E você vai ver a seguir. Projeto de lei visa endurecer a pena pelo crime de furto e roubo de celulares. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Falta apenas a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para os supermercados começarem a vender remédios. A polêmica continuou até o fim, com alguns falando em preços mais baixos e outros alertando para o risco de um novo incentivo à automedicação. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a comercialização de medicamentos em supermercados. A proposta já havia recebido o aval do Senado Federal no ano passado e, com a nova aprovação, segue agora para a sanção presidencial. A votação ocorreu após a inclusão do texto na pauta com pedido de urgência. Com um regime acelerado, a matéria foi analisada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas da Casa, etapas que normalmente ampliam o debate técnico. A liberação da venda de remédios em supermercados é uma reivindicação antiga de setores do comércio, que defendem maior conveniência ao consumidor e possível redução de preços com o aumento da concorrência. O texto aprovado estabelece regras para a oferta dos produtos. Os medicamentos deverão ficar em espaço separado das demais mercadorias, fora das gôndolas comuns. E haverá exigência de controle específico para determinados tipos de remédios. No caso dos medicamentos de uso controlado, a entrega ao cliente só poderá ocorrer após a finalização da compra, mantendo restrições já previstas na legislação sanitária. A proposta também determina que a farmácia ou drogaria instalada dentro do supermercado conte com o farmacêutico presente durante todo o horário de funcionamento. Em nota, o Conselho Federal de Farmácia afirmou que o objetivo é ampliar o acesso da população aos medicamentos, sem abrir mão das garantias de segurança sanitária. A medida, no entanto, provocou divergências entre parlamentares. Parte dos deputados avalia que a iniciativa facilita o acesso e pode contribuir para preços mais competitivos. Outros criticam a mudança e alertam para o risco de aumento da automedicação. Integrantes da base governista também se dividiram na votação, mesmo após as alterações feitas anteriormente pelo Senado. E olha só, um projeto de lei que visa endurecer a pena pelo crime de roubo e furto de celular está em análise no Senado. Uma tentativa que visa conter a prática que só cresce no Brasil. Basta um instante de descuido para que os profissionais do crime levem embora o celular de alguma vítima. Sendo um dos crimes mais comuns no país, o roubo de celular acontece principalmente nas vias públicas. Para a vítima, o sentimento de impunidade incomoda tanto quanto o prejuízo financeiro. Justamente para frear essa escalada que o Senado analisa um projeto de lei que endurece muito o castigo para quem comete esse crime. O projeto da Câmara cria punições específicas no Código Penal e algumas mudanças são bem significativas. Caso o projeto seja aderido, a primeira mudança é a respeito do furto de celular. Hoje esse crime é considerado como furto simples, mas se aprovado, passará a ter uma pena mais dura. O que antes era uma condenação de 1 a 4 anos, terá uma pena agora de 4 a 10 anos. Já o roubo com violência passará de uma pena de 4 para no mínimo 6 anos. No caso de latrocínio ou lesão grave, que é quando a vítima é ferida ou morta, a pena mínima salta de 20 para 24 anos de prisão. Para o caso de receptação, que é quem compra o celular roubado ou furtado, a pena que era de 1 a 4 anos passará a ser de 6 anos. Nesses 2 minutos que você assiste a essa reportagem, pelo menos 4 celulares foram roubados ou furtados no Brasil. O país registra uma média de mais de 900 mil celulares levados por ano. E para tentar conter esse número, o jeito escolhido foi aumentar a pena para o crime. A expectativa é que o projeto seja aprovado ainda esta semana. Se passar pelo Senado, a medida chega ao presidente Lula para ser sancionada e entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, o que geralmente acontece no dia seguinte à assinatura. O governo do Rio de Janeiro aumentou a punição dos furtos de fios de energia, mas não adiantou. Os ladrões estão cada vez mais ousados, furtando mais quilômetros de cabos elétricos que provocam transtornos para os consumidores e também para as distribuidoras. Vamos ver. A Enel Distribuição Rio informou que registrou no último ano o furto de 13,2 quilômetros de cabos na área de concessão no estado do Rio de Janeiro, extensão semelhante à da Ponte Rio-Niterói. O volume representa crescimento de 8,2% em comparação com o ano anterior, evidenciando a escalada desse tipo de crime. Segundo a concessionária, aproximadamente 17 mil clientes distribuídos em 66 municípios foram afetados
afetados por interrupções relacionadas a essas ocorrências em 2025, número 7,3% superior ao registrado em 2024. As regiões norte, dos Lagos e Metropolitana concentraram a maior parte dos casos. A empresa destaca que o furto provoca quedas e oscilações no fornecimento, além de mobilizar equipes técnicas para reparos emergenciais. A Light, responsável pelo abastecimento em 31 cidades fluminenses, incluindo a capital, também aponta prejuízos. Entre janeiro e junho do ano passado, foram contabilizadas 115 ocorrências de furto, com 87,5 km de fiação danificada. Apesar da sanção em julho de 2025 de uma lei que aumentou as penas para crimes envolvendo fios e cabos de energia, cuja punição pode variar de 2 a 8 anos de reclusão, as distribuidoras afirmam que os registros continuam frequentes. E atenção a esse alerta. Em Santa Catarina, 2 homens foram presos com R$ 3.200 em notas falsas. Por isso é importante ter muita atenção quando for mexer com dinheiro. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. E a Polícia Militar de Santa Catarina recebeu uma denúncia de que 2 homens estariam passando as notas falsas no comércio de Indaial, região norte do estado. As investigações aconteceram e chegaram a um homem de 19 e 24 anos, que no momento da abordagem estavam com R$ 1.200 em notas falsificadas de R$ 100. Eles tentavam passá-las no comércio, comprando alguns objetos. Mas a investigação foi mais a fundo e, ao chegar na residência onde esses homens estavam, foram encontrados ainda mais quantidade de dinheiro falso e foi apreendido, chegando a um total de R$ 3.200. Ambos foram conduzidos à polícia, a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Indaial, e vão responder a processo de investigação, até porque a gente sabe, que essa conduta é crime no país. Não pode passar dinheiro falso por aí, se pego, vai ter que responder. Eles tentavam aplicar diversos golpes no comércio. Algumas pessoas já tinham identificado, já tinham feito aí as queixas à polícia, por isso as investigações estavam acontecendo. Também, foi encontrado com eles uma porção de maconha e também alguns outros pertences de drogas que eles alegaram, serem para consumo próprio. Somadas as apreensões, como eu disse, R$ 3.200, mas só num posto de combustível eles acabaram passando cerca de R$ 470 em notas falsificadas. Tudo isso no mesmo dia, o que chamou bastante atenção a cidade de Indaial, que não é tão grande assim. O dinheiro falso dos homens, foi encaminhado à Polícia Federal e eles vão investigar. As cédulas apreendidas vão ser aí usadas na investigação e logo após incineradas. E olha só, uma mulher grávida de 9 meses foi presa por engano no Mato Grosso do Sul. Quem vai contar essa história é o Wellington Pael. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul conseguiu a liberdade de uma mulher grávida de 9 meses presa por engano em Campo Grande. A prisão ocorreu após a Polícia Militar confundir ela com uma outra mulher que está foragida do regime semiaberto do sistema prisional feminino. A mulher, que vive em situação de rua, foi abordada perto da antiga rodoviária da capital. Mesmo ela informando o nome correto, ela foi presa. A família procurou então a Defensoria e informou que a gestante havia sido levada para o estabelecimento penal feminino. Segundo o defensor público Humberto Bernardino Sena, da 4ª Defensoria Pública de Execução Penal, o mandado de prisão era contra outra pessoa. Ainda segundo o defensor, a decisão judicial reconheceu que havia indícios claros de que a mulher presa não era a foragida. Após constatar o erro, o juiz da 2ª Vara de Execução Penal determinou então a emissão do alvará de soltura. A mulher foi colocada em liberdade imediatamente. De acordo com a Defensoria, a prisão por erro de identificação é uma grave violação de direitos, ainda mais quando envolve uma mulher em situação de vulnerabilidade e prestes a dar à luz. O órgão informou que atuou com urgência para restabelecer a legalidade e também garantir que ninguém permanecesse preso injustamente.
No Rio de Janeiro, uma linha de pipa fez 190 mil pessoas ficarem sem luz na zona sul e sudeste da cidade. A Light informou que na noite do último domingo, uma linha de pipa com cerol causou o rompimento da rede elétrica de alta tensão instalada em torres de transmissão na região de Jardim Sulacap. A ocorrência deixou cerca de 190 mil clientes sem energia e impactou trechos de São Conrado, Rocinha, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Diversos bairros das zonas sudoeste e sul sofreram com a falta de energia. A estrada do Catonho ficou interditada temporariamente na altura do Rancho das Morangas, devido à ocorrência da concessionária Light. Uma nota publicada informou que equipes da empresa, da Sete Rio, Guarda Municipal e subprefeitura da área foram acionadas. O trânsito no local apresentava retenção. A estrutura atingida é responsável por alimentar diferentes pontos da rede de distribuição na região. A concessionária diz que as empresas técnicas atuaram imediatamente para recompor o sistema elétrico. A atuação se deu por meio de recursos da rede de distribuição e de operações remotas do Centro de Controle Integrado. O serviço foi sendo restabelecido gradativamente. A Light reforça que soltar pipa próximo à rede elétrica é extremamente perigoso e pode provocar rompimento de cabos, curtos-circuitos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia, além de representar risco grave à vida. A orientação é que a brincadeira ocorra apenas em locais abertos, como praças e campos, sempre longe da fiação elétrica. A empresa alerta ainda que não se deve tentar retirar as pipas presas na rede. Em caso de ocorrência, o recomendado é acionar a Light. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E o Gabriel Santos é quem vai trazer as notícias hoje. Boa tarde, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Uma boa tarde a você e de casa que nos assiste. E olha só, falta menos de 100 dias para a Copa do Mundo e para iniciar a contagem regressiva para a maior competição de seleções, foi realizada uma cerimônia em Nova York. Conta pra gente. Exatamente. O icônico Empire State Building recebeu os mascotes e representantes das federações anfitriãs da Copa do Mundo para a contagem regressiva para o torneio. A edição deste ano será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México e terá 48 participantes pela primeira vez. Em cerimônia com a presença dos mascotes e representantes das federações anfitriãs, uma réplica do icônico Empire State Building em Nova York foi iluminada com as cores das bandeiras dos 3 países sedes. A abertura do Mundial, que vai ter 48 participantes pela primeira vez, será no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na capital mexicana. Esta edição da Copa vai ter 104 partidas, disputadas em 16 estádios espalhados ao longo de 4.000 quilômetros. A maior parte dos confrontos vão ser disputados nos Estados Unidos, incluindo a final do dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quase 7 milhões de ingressos foram colocados à venda e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, prevê uma arrecadação recorde de 11 bilhões de dólares. Apesar das expectativas dos organizadores, há muitas dúvidas em torno desta Copa, alimentadas pelas tensões no Oriente Médio, as políticas de Donald Trump e a violência no México. E por falar em Copa do Mundo, a seleção brasileira já conta com um desfalque, não é mesmo? Desfalque muito importante para o Ancelotti. O atacante Rodrigo, do Real Madrid, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e está fora da Copa do Mundo. O atleta era constantemente convocado por Carlo Ancelotti. O atacante Rodrigo, do Real Madrid, está fora da Copa do Mundo 2026. O atleta rompeu o ligamento cruzado do joelho direito na partida contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Essa lesão é uma das mais graves para um jogador de futebol, com tempo de recuperação estimado de 6 a 12 meses. Rodrigo entrou aos 9 minutos do segundo tempo. Pouco depois caiu sentindo dores, mas conseguiu continuar em campo e permaneceu até o fim da partida. Antes do duelo contra o Getafe, ele havia ficado afastado dos gramados por 1 mês por conta de uma tendinite. O Real Madrid já divulgou uma nota oficial sobre o estado físico de Rodrigo e afirmou que o atleta ainda não tem data marcada para realizar a cirurgia. A CBF também já foi informada sobre a lesão do atacante, que era constantemente convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. E hoje é dia de decisão no Campeonato Paulista. Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam na final do Paulistão, lá em Novo Horizonte. E uma informação curiosa é a quantidade de finais consecutivas do Verdão.
Essa já é a 7ª, não é, Gabriel? Exatamente. Desde que Abel Ferreira chegou no Palmeiras em 2020, o clube chegou em todas as finais de Campeonato Paulista. Até o momento, foram 4 títulos e 2 vices conquistados. Pela 7ª vez consecutiva, o Palmeiras disputará a final do Paulistão. A equipe de Abel Ferreira bateu seu rival São Paulo em Barueri por 2-1 e avançou na competição. O Verdão teve total domínio no Choque Rei e, com gols de Maurício no primeiro tempo e Flaco no segundo, conseguiu avançar para a final. O São Paulo ainda descontou com Caleri de pênalti, mas não foi o suficiente e ficou pelo caminho. O tricolor ainda reclamou de uma penalidade não marcada quando a partida ainda estava 1-0. Para Daiane Muniz, árbitra da partida, o lance foi normal. Agora, o Verdão encara o Novo Horizontino na final. O primeiro jogo será disputado nesta quarta-feira, na Arena Barueri, às 20 horas. E por ter tido a melhor campanha geral, o Tigre do Interior decide diante da sua torcida no próximo domingo no Jorjão, às 20h30. Desde que chegou no Palmeiras em outubro de 2020, Abel Ferreira chegou em todas as finais de Paulistão que disputou, sendo campeão em 4 oportunidades e vice em 2. E olha só, uma outra curiosidade para esta partida é que o Novo Horizontino não vai utilizar em campo o seu principal jogador, o Rômulo, que está emprestado pelo Palmeiras. Para utilizar o jogador em campo, o Tigre do Interior teria que desembolsar R$1 milhão só para o jogador poder disputar essa partida, e o clube afirmou que é um valor muito acima da realidade. Mas o Campeonato Gaúcho também será decidido hoje e com um grande clássico, o Grenal. E a partida será no Beira-Rio, que favorece o Internacional. Porém, o placar do primeiro jogo dificulta um pouco a vida dos colorados, não é mesmo? Dificulta e muito. Se quiser ser campeão, o Inter precisa vencer por pelo menos 3-0 para levar a disputa para os pênaltis. Vamos relembrar como foi o jogo de ida com o Diogo Lachmann. O Grêmio recebeu ontem o Internacional na Arena e fez o dever de casa. O tricolor venceu o rival por 3-0 e praticamente encaminhou o título do Campeonato Gaúcho. Ainda no primeiro tempo, o lateral esquerdo colorado Bernabei foi expulso após uma falta em Amuso, impedindo o jogador de sair cara a cara com o goleiro Rocher. Com um a menos, o Internacional não conseguiu se organizar em campo e não demorou muito até Enamorado abrir o placar para o Grêmio. Em seguida, falha do sistema defensivo e Amuso mais uma vez teve a oportunidade e converteu. Na segunda etapa, Carlos Vinícius fechou a goleada gremista. Nas coletivas, os discursos foram bem diferentes. Por um lado, nada ganho, manter a calma. Já do outro, muita reclamação da arbitragem e a promessa de que o segundo jogo, no domingo que vem, será bem diferente. Mas contra isso nós não podemos jogar. Contra 11 jogamos, mas contra essa coisa não. Eu não, essa coisa não. Mas contra todo e contra todos, vamos virar de jogo. Que se preparem, vamos estar em casa. Tá bem? Sangue no olho, já lo estou vivendo. Eu já quero jogá-lo agora. Transportando-me para o lado do Inter, claramente irei perceber rapidamente que tudo é possível no futebol e que tem equipa para fazer uma frente muito forte e travar uma batalha muito dura connosco. E para hoje, o Grêmio deve manter a equipe titular do jogo de ida. Já o Inter terá algumas mudanças. A tendência é que Brian Aguirre ou Vitor Gabriel assumam a lateral esquerda, já que Bernabeu foi expulso no primeiro jogo. Tá certo, e para finalizar, o Campeonato Carioca também será decidido com um grande clássico no Maracanã, não é mesmo? Isso mesmo, teremos Fla-Flu na final do Cariocão. A grande novidade está do lado rubro-negro, que demitiu o técnico Felipe Luiz após o time vencer o Madureira por 8-0 na semifinal. E agora tem Leonardo Jardim no comando da equipe. O treinador já chega com uma missão muito importante, que é ser campeão carioca. Realmente uma missão muito importante. Será o primeiro jogo do Leonardo Jardim no comando técnico do Flamengo. Então temos grandes jogos aí nas finais dos campeonatos estaduais. Estaremos ligados em todos eles para trazer as informações. Muito obrigado, Gabriel. Ótimo domingo para você. Obrigado e boa tarde. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se quiser continuar informado, é só acessar o nosso canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo a todos e até mais.